noite, bonitas! Rosiane e Ângela. Boa noite, boa noite. Eita, mais uma segunda-feira, gente, que alegria! Que bom ter vocês aqui. Eduarda, boa noite, bonita! Lá vamos nós de novo para mais uma live. E hoje o tema é projeto com crianças, com a linda Tânia Aquino. Logo mais eu já chamo a bonita para entrar aqui junto com a gente. Esperar mais gente entrar. Rose, boa noite. Lindona. Ai, que calor hoje, né, gente? Calorzinho, meu povo. E vocês estão bem? Como que foi o final de semana? Foi tranquilo? Foi agitado? Contem as novidades. Ai. Hoje, pelo jeito, tá tudo bem com a net. Pelo menos aqui está tudo ok. Está tudo tranquilo. Boa noite, bonitas. Vamos entrando. Minhas lindas. Rosane, boa noite, bonita. Tudo bem com vocês, gente? Ai, toda vez que chega segunda-feira eu fico bem ansiosa para estar aqui. Ainda mais quando o papo é muito bom. E hoje vai ser uma história daquelas, sabe? Sabe que uma hora é muito pouco? Pois é, mulherada. Vai ser muito bacana. Boa noite, minha gente. Vamos entrando. Eu consegui fixar aqui. Esperar a minha bonita entrar. Deixa eu já ir encaminhando. Olha, se vocês tiverem alguém para encaminhar essa live, vocês podem encaminhar. Alguém que vocês acham que precisa ver, que vai ajudar. Rosiane, bonita. Boa noite. Josi, bonita, boa noite, tudo bem? Lindona. Yara. Olha que a mulherada tá entrando. Ai, que calorzinho. Janaína, bonita. Tudo bem, meu amor? Boa noite, bonita. Um cheiro. Ai, gente. Que bom, graças a Deus que vocês estão bem. Josi, sua linda. Tá vendo, Josi? Deu certo. Ela é muito maravilhosa. Nossa. O papo vai ser muito bom. Adoro, né, Janaína? Ai, daqui a pouco eu já coloco a nossa bonita aí pra gente conversar. Ela teve um probleminha com o Instagram dela e ela vai entrar pelo Instagram do filho dela. Então, só pra gente não ter que marcar pra outro dia, né? Aí ela vai entrar pelo Instagram do filho dela. Mas não tem o menor problema. O papo vai ser bom do mesmo jeito. Aqui, ó, ela acabou de entrar. Boa noite, minhas bonitas. Vamos entrando. A nossa bonita de hoje acabou de entrar. Eu vou adicionar ela aqui. Peraí. Tatiana. Boa noite, bonita. Graças a Deus. Sim, Deus é maravilhoso, sempre. Vou convidar a nossa bonita aqui pra gente já ir se ajeitando aqui, pra ver se a net tá tudo bem. Deixa eu ver se foi, peraí.
Cadê? Paula, bonita, vamos entrando. Aguardando ela entrar já. Tá entrando. Vamos tirar essa máscara. Tá girando. Tânia. Oi, tô aqui já. Bonita! Boa noite, tudo bem? Tudo Lindona! Deu uma giradinha que eu falei, ai meu Deus, porque às vezes quando entra uma pessoa fica girando, sabe? A minha. Eu falei, ai, mas é assim mesmo, é normal. Live sempre dá uma caidinha e volta. Tudo bem? tudo sim. Está me ouvindo bem? Está? Tô ouvindo, tá. De vez em quando ele some aí. Tá. Tô ouvindo. Ah, tá. Agora eu tô te ouvindo, eu não estava ouvindo. Agora estou ouvindo. Isso, de vez em quando some. O seu também sumiu. Agora apareceu a voz de volta. É? Ah, então a internet deve estar meio suspeita. Mas eu acho que dá pra gente conversar. Tem horas que quando você acha que afasta, sai um pouco do microfone, aí a voz fica bem fraquinha, bem baixinho. Tá, eu vou falar mais alto, aí melhora. Ah, isso aí, agora dá pra ouvir. Agora tá dando pra ouvir. É por causa do microfone do celular mesmo. Então, minha bonita, se apresente, né? Para as pessoas que estão aqui. Quem é a Tânia, que a gente tanto está falando aí essa Eu sou a semana, mulher? Tânia, né? Temos ali um trabalho sempre com crianças, né? Sempre me movi em trabalhar com crianças, né? Sou de 21 anos e sempre me movi em estar trabalhando diretamente com as crianças, com EBFs, com trabalhos nas ruas, e de 2014 Sim, lá no projeto na Fazendinha. travou. Parou. Deu uma travada agora. Parou, Isso. deu uma parada. Sou mãe de 4 filhos. Tânia, faz assim. Não tá saindo para mim aqui. Sim. Tá girando. Eu não sei se para as pessoas quem é que tá travando. Se tá travando eu ou se tá travando você. Vamos fazer assim. Eu vou sai da live, tá escrito assim encerrar aqui no comecinho. Sai e entra de novo para ver se volta. Porque às vezes quando a gente entra, ela volta melhor. Tá. Tem um botãozinho assim em cima para você, tipo encerrar ou sair ou um xizinho. Pode sair, que aí eu te coloco de novo. Não deu para vir, para mim só pode sair no xizinho mesmo. Isso. Beleza, eu vou te colocar de novo. Vou dar mais um tempinho. Vamos lá, vai dar certo, meu povo. Oremos. Meu olho tá... Ah, entrou. Tô chorando não, tá, gente? Não tô emocionada não, aqui Aí, caiu um trem aqui. acho que entrou de novo. De novo. Aê, Melhorou? voltamos. Caiu? Não, tá bom. Dá pra ouvir. Ai, melhorou. Peraí, melhorou. Isso. Melhorou. Vamos lá. Eu não consegui ouvir o começo. Então, me chamo. Eu trabalho com crianças desde muitos anos, de muito tempo, de muito garota, desde os 15 anos que eu trabalho com crianças. E depois, Nossa. desde os 15, de 21 anos para cá, eu fiquei me especializando em escolas bíblicas de férias e projetos na rua. Sim. Trabalhos na rua. Até chegar em 2014, quando eu comecei no projeto Fazendinha. Eu sou mãe de 4 filhos e sempre tenho arrastado eles comigo, né? Para fazer todos os trabalhos. Entendi. Deu para ouvir? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Deu para ouvir algumas. Tá travando ainda um pouquinho. Você tá me vendo perfeitamente ou tá girando ainda? Tava girando.
Ó, travou, acho que travou agora. O seu gira de vez em quando, viu? É, que tá vindo, tá voltando, tá indo e tá voltando. Deu pra ouvir algum. Ah, então. É isso, tá indo, tá voltando, tá oscilando. Ô, Tânia, me fala uma coisa. Você falou assim que desde os 15 anos, né, que você trabalha com crianças Sim, na igreja, no caso. Você fazia esse trabalho com crianças na na igreja. igreja. Sério? E como que foi que começou para você ir? Como que surgiu o projeto para ir pra fazendinha? Como é que tudo começou assim para você fazer essa grandeza que tá lá dentro hoje? Então, eu estava refazendo um curso, uma reciclagem na PEC, e a orientação deles é fazer uma classe de 5 dias na Não, rua. não tá saindo. Dá para ouvir? Acho que dá? Eu estou ouvindo perfeito. Uma classe de 5 dias na Ah, rua. você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Vocês estão vendo a Tânia ou só eu? Às vezes é a minha também. Eu acho que é só a sua. A minha tá perfeita. Então, aí eu comecei a fazer Ai, reciclagem, e nessa reciclagem de sim. 5 dias. E aí eu comecei a orar e me veio a palavra fazendinha. Eu achava que era aquelas 5 casas ali no começo, onde é Portelinha hoje, e eu fui para lá até o último dia pensando que era só aquilo. No último final da incidão, que era, eu descobri que fazendinha era muito maior do que eu pensava. Estava atrás do mato, ainda não tinha visto. E aí eu falei, Sim, é uma bom, cidade. tá, vamos fazer, né? Vamos achar um local, né? E aí a gente foi procurar uma casa, porque o projeto é assim: você procura uma casa de um evangélico e bate na porta e pede para fazer. Não precisa ter nada muito feito, muito pronto. E foi assim que a gente fez. E eu achei a casa Valentim Lopes 299, de uma costureira, que eu já tinha um conhecimento com ela. Alguém já tinha conversado a respeito dela e que ela cederia o espaço. Mas nós não tínhamos endereço, procuramos, conseguimos encontrar depois de procurar muito. E ela concordou, né? Ela deixou fazer lá os 5 dias. E aí foi bem curioso que eu fui no domingo e na segunda nós retornamos para fazer o trabalho. No domingo estava um temporal, Nossa. choveu sábado e domingo que acabou o mundo. E eu precisava fazer segunda à tarde. E aí segunda não estava chovendo, estava um sol lindo e maravilhoso. E aí a gente foi meia hora antes e convidamos as crianças que estavam na rua. E aí, tipo, o primeiro dia já teve 20 crianças. Isso porque a gente não deixou ninguém buscar. Nossa. E segundo dia, E 35, teve alguma. Ah, 45, 50, uau. no último dia, 60 crianças. E aí, tipo, a ideia era ir E, lá, fazer os 5 dias e não voltar nunca mais. Essa era a proposta. Não era para ficar. Mas no terceiro dia, ah, a costureira me ligou logo de manhã, dizendo para mim: olha, eu não aguento as crianças. Elas estão na minha porta, chorando e pedindo para contar a história e cantar. Você não vai poder ir embora. Você não vai fazer isso comigo. Eu não sei contar a história. Porque as meninas que foram todas são contadoras de história. Então, elas sabem contar a história muito bem. Então, tipo, as crianças ficaram maravilhadas com o que estavam ouvindo. E aí, eu conversei com as crianças até o final, né? Eu falei, ó, sim. eu não vou ficar na rua que vai chover. Eu estava na porta dela na rua. Vai chover o ano inteiro para retornar. Se eu tiver um local coberto, eu volto. Mas para ficar na rua eu não vou. E aí eu falei, vocês orem a Deus, ensinei eles a orar. Vocês orem, peçam a Deus. Tinha uma família que tinha 3 crianças que eram evangélicas. O pai era presbítero e a mãe diaconisa. E eles estavam, e elas combinaram Sim. lá, eu não soube disso, eu soube depois, de orarem na casa dela para pedir um espaço, né? E aí, de tanto orar, acho que uns 2 meses mais ou menos, o pai dela decidiu cobrir a frente da casa e ceder para que eu fizesse o trabalho. Todo dia tinha muitas crianças na porta Ai, travou. de manhã. Travou para você? Aqui tá bem. Dá para ouvir? Travou. Não, peraí. Travou. Aqui tá certo. Peraí, vamos ver se ela volta.
Aqui tá ótimo. Travou, travou. Cadê o Samuel? Gente, o Samuel, a gente pegou emprestado o Instagram dele para poder fazer a live, que a Tânia teve um probleminha no Instagram dela e aí ela tá entrando pelo dele, tá? Aí agora eu tô... Ô, Tânia? Oi, tô aqui. Certinho. Ah, voltou. Voltou. A Josi falou que lá não travou. Não tá travando, é o que eu tô falando. É só a sua, eu acho. É, Acho que é a sua. a minha pra mim tá travando bastante, mas se pra eles não tá travando, eles estão ouvindo, tá ótimo. Que aí eu já tô conseguindo, já sei mais ou menos da história, né? Mas eu tô conseguindo ver uns pontos, sim, dar umas travadinhas e já volta rapidinho. Nossa, ô, Tânia, vem cá. E assim, o que eu acho mais engraçado é que você foi para poder fazer, para ser uns dias só. 5 dias. Só assim. E tomou 5 dias. E tomou uma proporção tão grande que vocês não saíram mais. Não, nós não conseguimos sair. Porque eles... Gente do céu. queriam que a gente continuasse o trabalho, tanto as crianças quanto os adultos. Porque as mães começaram a vir falar, a vir pedir. E aí a gente ficou sem condições de não estar, né? De não continuar fazendo. Entendi. Não tinha como falar, não, né? E, Tânia, não tinha estrutura nenhuma, né? Nenhuma. A gente fazia no chão, TNT no chão e as crianças. Gente. Levávamos as coisas na mão, né? Olha. Lanche, tudo na mão para poder trabalhar. Sem estrutura do jeito que eles são lá, também não tinha. Olha. Era bem isso, que não tinha estrutura nenhuma. Não tinha nem as ruas direito, eram trilhas, só uma rua. Sim. Ou 2 grandes e o resto nem tinha ruas abertas ainda. Era só as trilhas por onde eles passavam. E a gente também, né? Com eles. Olha. E aí, nessa casa, eu fiquei quase 1 ano. Juntava mais ou menos 100 crianças. 90, 100 crianças. Olha. Ô, Tânia, peraí que eu perdi o começo, eu esqueci. Quando que você começou? Que ano que foi que você foi pra Fazendinha a primeira vez? Que eu não esqueci. 2014. Tem quanto tempo isso que você começou lá? Deu uma travada. Agora, dia 14 de julho, vai fazer 7 anos. 2014? 2014. Uau! Nossa, faz tempo. Faz bastante tempo. Bem no comecinho da Fazendinha. Quando eles começaram, olha, tinham lá 1 ano, mais ou menos, quando eu entrei lá. Era bem no começo. E aí, em 2015, gente, eu fiquei nessa casa da Rosângela. Sim. Da Rosângela, que foi uma casa emprestada lá. Fizeram um galpão e eu fiquei na frente da casa. E aí a gente pôde atender, assim... Eu fiz uma classe bíblica, turma da Bíblia, para estudar a Bíblia. Porque eu pensava assim, eles não vão querer ficar estudando Bíblia, né? Eles vão me deixar embora. A ideia era essa, bem no começo, né? E aí, tipo assim, isso é difícil. Estudar a Bíblia é muito difícil. Porque eu falei, né? Imagina. Gente. 40 crianças que que sabe ler. Fora 30 que vinha que não sabia ler. Então não tinha menos. Nossa! Nunca teve muito menos que isso. Aí, nessa época, eu descobri que não dava para sair mais de lá. Que a gente ia ficar lá. Que não tinha mais como deixar lá, que a gente ia ter que cuidar. Deus foi começando a me mostrar as necessidades. Entendi. Eu comecei a ver que eles tinham uma carência, como tem, de ser ouvidos. Como toda a sociedade tem carência de ser ouvido. Mas eles têm muita carência de ser ouvido porque eles têm vergonha, né? Por onde mora, por como vive, até de se expressar aqui em cima. Então, isso é uma barreira muito grande. A gente pensa que não é, mas é uma barreira. E aí eu vi que, quando eu chegava com as professoras, as voluntárias, querem que a gente ouça eles falarem. E aí fui ficando lá, né? Fiquei nessa casa, na casa da Miriam, que é uma criança. 1 ano, quase. Meu Deus, tá. E lá fez a classe de boas novas e a turma da Bíblia. E começamos a conhecer, ganhamos as crianças para Jesus. Olha! Mães começaram a vir, inclusive a mãezinha número 1. Eu fui na casa dela agora sábado para fazer o trabalho lá na casa dela.
ela voltou para Jesus, ela e a cunhada, nesta época, que elas eram afastadas muitos anos do caminho do Senhor. E aí a gente começou a acompanhar essas duas famílias, principalmente ali, que eram as que a gente estava cuidando diretamente. E aí começaram a surgir as necessidades físicas, e a gente começou a assistir com assistência social 2, 3, 4 famílias, era uma coisa muito, muito simples. A outra professora do dela, a outra do dela, e ajudávamos quem dava para ajudar, não era nada do tamanho que é hoje, né? Da forma que é. E assim a gente foi até o final do ano de 2015, assim, trabalhando ali na rua. No final do ano, nós decidimos sair dali, daquela casa, que virou uma igreja, e a gente voltou para a rua. E aí a gente voltou para mais ou menos no ponto que a gente começou, lá perto do número 300 da Valentim Lopes, que é umas 2 quadras desse lugar. Lá tinha um lugar que foi pra gente um ponto de apoio, que era o Bar do Bob. Então, esse bar de esquina era um bar, daquele jeito de bar, né? De bar de comunidade, pensa. Mas ele parava o bar ali para a gente trabalhar na porta dele, nos servia água, servia as crianças, às vezes a mulher ajudava a fazer o lanche, e a gente ficou ali, mudamos a cara daquele lugar, né? Hoje não é mais um bar ali, é uma... Olha que bênção! São casas de aluguel hoje. Olha! E aí foi esse moço... Nossa! Ou seja, hoje houve uma transformação através do trabalho. Houve. Ele não trabalhava há muitos anos fechado. E aí, tipo assim, ele tem 2 anos que trabalha fechado. Inclusive, quando ele conseguiu um emprego fechado, que ele achava impossível pela idade dele, e por muito tempo fora, ele veio falar para mim. Nunca imaginou que ele poderia trabalhar fechado. E ele trabalhou um tempo fechado, está trabalhando hoje, mas ali, aquele bar não é mais bar, é uma casa, são casas de aluguel, quer dizer, mudou o ramo de atividade, né? Está ganhando, está melhor. Construiu a casa no fundo, que não tinha uma casa. Olha! Eles moravam dentro do bar, era muito ruim o local, né? Ele, a mulher e os 2 filhos estão ali. E a gente ficou ali um pouco naquela Nossa, rua, que bênção! Olha que legal! Ali, né? E aí, na rua, glória a Deus! 3 classes de aula bíblica. Lá no meio da rua. 3 turmas de aula bíblica, com 3 professores diferentes para contar a história, de acordo com a faixa etária. Quando eu cheguei ali, eu senti a necessidade de dividir de 0 a 3 anos. E aí, não dá para você contar a mesma história para um de 0 a 3. E aí, a gente dividia de 0 a 3, de 4 a 5. São idades diferentes, né? Os adolescentes em outro grupo maior, para discutir outros assuntos mais sérios. Nossa. E todas as semanas, aí já era semanal, porque antes era de 15 em 15. Aí passou a ser semanal. Todas as semanas nós levávamos o lanche, servíamos o lanche ali na rua, fazíamos todo o trabalho. E vocês levavam lanche também? Sim, lanchinho para eles? Lanchinho, Eram coisas simples, né? Um pão com carne, um pão com salsicha, um suco, um refrigerante, uma pipoca. Uma coisa simples, mas levávamos todo final de semana ali, mesmo na rua, a gente servia eles ali. E aí, foi aí que nós descobrimos que alguns, aquele lanche era a única comida daquele dia. Alguns não tinham o que comer. Nossa! Não tinham comido, tomado café, não tinham almoçado 2, 3 horas da tarde. E aí a gente viu uma necessidade de amparar melhor essas famílias, né? Foi até esse dono do bar que nos pressionou, né? Eu falo que ele pressionou porque ele disse, que vocês fazem sábado, mas vocês vão embora e eles passam a semana aqui. O dono do bar. Jogados aí, e aí? Sem ter o que comer, jogados na rua. E aí, o que vocês podem fazer nos outros dias, né? E aí, meu coração de ter espaço lá embaixo, de arrumar um local. E eu falei, não, isso é o que está faltando. Preciso realmente cuidar deles todos os dias. Veja, né, que você vai lá no domingo, dar aula na escola
bíblica e vem para casa, ou vai na classe à noite, e os pais cuidam, né? É diferente. E aí eu vi que eles precisavam de uma mãe espiritual, de alguém que cuidasse deles na íntegra, todos os dias. E eu me propus a ser essa pessoa de cuidar. E aí eu fui atrás e falei, não, eu vou alugar um espaço, vou arrumar um espaço aqui para ficar, vou alocar um espaço, comprar, vou fazer. E fiquei orando a Deus e aí eu consegui alugar um espaço. Lá no 301 eu aluguei por um ano e pouquinho. É mais ou menos o mesmo lugar, né? Sim, a necessidade real. Eles, 9, Mônica, 10 anos não sabem ler. E aí, tipo assim, eu na época, hoje eu não fico mais perplexa, porque eu descobri que os nossos alunos não sabem ler ninguém. Tem menino grande que... Nossa! Né? Aqui em si. Gente, Tânia. Entendeu? Mas quando eu soube disso, isso foi em 2015 para 2016. Eu falei, como assim com 10 anos não sabe ler? Como é isso? Como que não sabe ler? Tem que saber ler. 10, 11 anos não sabe ler. Meu Deus, 10, 11 anos. Gente, ô Tânia, engraçado, né? Nós não temos a noção de que isso tudo é tão perto da gente, né? Exatamente. A gente não tem a noção. Igual, eu não conhecia você, agora eu tô ouvindo melhor. Eu não conhecia você. Você mora simplesmente na rua onde eu moro. Eu não conhecia você, eu não conhecia esse trabalho. E a gente não sabe desses problemas que tem ao nosso redor. A gente desconhece. Ou a gente não procura saber. Também tem essa questão. Entendeu? E eu descobri assim, eu canto, né? Eu canto com eles, então eu levo cartaz. E eu colocava o cartaz, de vez em quando, na pressa, o cartaz estava de ponta cabeça, e eles cantam porque já sabem a música. Eu percebi que eles não liam. Eles cantavam porque conheciam. E aí eu falei, eu preciso ensinar eles, porque é o que eu sei, né? Aí eu falei, não sei muita coisa. Decoraram. Mas o que eu sei, eu posso ensinar para eles. E eu vou fazer isso. E aí, as outras voluntárias que estavam comigo, tinha umas 2 ou 3, que falaram, Tânia, eu venho também ensinar. A minha visão na época, eu precisava de um local para fazer esse reforço. Hoje eu tenho uma outra ideia a respeito disso. Porém, na época, eu achava ruim estar fora, né? Estar na rua ou estar nas casas. Eu não tinha conhecimento com as famílias ainda. Era só as crianças. Sim. Porque, assim, uma coisa bem curiosa, Mônica, que eu acho que eu não comentei com você. Lá, ninguém me conhecia. Como você, mora aqui na minha quadra, quase, eu não te conhecia. Sei. Não te conhecia. Mas lá, eu passava assim, olha, vamos ouvir história? Vai ser ali no bar do Bob. Sim. E a mãe larga a criança de 10 anos, a criança de 4 anos, o bebezinho de 2 anos. E manda sem nunca ter me visto. Aí eu dizia assim, olha, como é que eles mandam as crianças e não vêm nem ver o que está acontecendo? Depois eu ia levar, tá bom, obrigado, sábado vai ter de novo. Tipo assim, que bom, né, que alguém vai fazer alguma coisa com eles à tarde, na tarde do sábado. Mas eu falava assim, gente, que perigo, porque como é que pode ficar assim tão distante, né? E deixar com quem você não conhece. Mas tem uma coisa, eles não têm... Nem conhece, meu Deus! Eles não têm nada. Eles não têm nada para fazer. Eles não têm o que fazer. E aí, tipo, isso mudou depois que eu tô lá, porque eu tenho ensinado as mães. Não pode deixar. Você não conhece, você não pode deixar. Você correu o risco. Se eu não fosse uma pessoa do bem, e se eu quisesse fazer mal com meus filhos, eu teria levado eles. Meu Deus. E aí, tipo assim, depois que eu estou lá com as mães, agora que eu tenho contato com as mães, eu vim mudando essa cultura. Até que elas já não deixam mais assim com essa facilidade. Porque uma fala para a outra, né? Elas se comunicam muito rápido lá dentro. E aí, eles têm até medo hoje de deixar. Sim. Confere se sou eu mesmo, se é para a tia Tânia, vem olhar. Quer dizer, mudar o comportamento. Mas no começo, era como se fosse igual índio. Assim, eu me senti numa aldeia indígena que você conhece o cacique, ele manda você ir lá fazer e você pode ir lá que tá tudo liberado. E aí, tipo, ninguém me conhecia. Aí a gente fala, Deus, né, Mônica? Que conduz e que faz algumas coisas, né? Que não é fácil, não foi muito fácil.
Mas quando eu Não. peguei a casa, eu abri o leque, né? Eu falei, a casa não vai ficar o dia inteiro aqui fechada só para dar reforço. E aí eu vi, Sim. elas não têm emprego e elas não sabiam fazer nada. E aí eu falei, não, nós vamos dar aula de música, vamos dar aula de crochê, vamos dar aula para as mães. E a gente deu aula para elas se Olha, formaram. Eu discipulei 7 mulheres, ensinei a Bíblia, o discipulado básico todo. Elas foram até o final e eu fiz porque 4 dessas 7, cada uma numa igreja diferente, estão felizes, né? Reestruturou seu lar, se casaram, que não eram casadas, estão caminhando, né? Tive 10 alunas no crochê nessa época, e no bordado e fita foram 30 que se formaram. E sei. aprendi alguma coisa para ganhar dinheiro. Isso, entendeu? E tem até 2 dessas que hoje ela trabalha com crochê. E foi dessa época. Olha. Nessa época. E hoje ela mudou da fazendinha. Nossa. Ô, Tânia, elas eram muito. Elas não se achavam capazes, né? Assim, você pegou essa realidade delas, né? Exatamente. Então, por quê? Mora na fazendinha, não tem o endereço. Como é que você vai vender uma coisa que você não tem nenhum endereço para dar para ninguém? Meu Deus. Aí você vai dizer para alguém assim, eu moro na fazendinha. O que é isso? É verdade. É uma comunidade, uma favela. Aonde? Ninguém nem sabe onde é. Hoje a gente sabe, mas antigamente não sabia, né? Estava atrás dos matos ainda, né? Ninguém sabia que existia. Então, o que você vai oferecer para uma pessoa? O telefone nem funcionava lá embaixo direito. Era muito mato, não funcionava direito lá embaixo. Aí, tipo assim, você fica com as mãos e os pés fechados, sem condições de fazer nada. Mas eu pus que eu dispus, porque eu ofereci. E aí, eu moro aqui em cima. Então, eu fiquei intercambiando as vendas delas. Então, eu comecei a divulgar o serviço delas. E aí, elas começaram a vender. E depois que pega cliente, em qualquer lugar que você tiver, o cliente vai atrás de você. E elas são boas, né? Elas não são ruins, não. Elas são boas no trabalho. E elas fazem muito zelo, com muito cuidado. E aí, olha que legal. Da fazendinha, ela vende muita coisa. Não é pouca coisa, é muita coisa no crochê, de vender muito. Ai, que linda. Porque é caro e não é todo mundo que tem. Não é? Mas ela vende. E aí eu sempre falo com ela, falo, eu estou conseguindo ganhar algum dinheiro com isso, com o que eu estou fazendo. E aí isso foi muito importante para mim e para eles, né? Os adolescentes, eu consegui, o professor de teatro fosse dar teatro para eles. Eles ficaram uns 3 meses aprendendo. E isso distrai. Ai, que bonitinho. Ler direito. Eles passaram a ler depois dessas aulas de teatro. Porque eu sei que algumas síndromes, elas são resolvidas quando você pode representar. Isso é psicológico, né? E aí eu falei, vamos tentar. Porque a gente tem que usar todos os meios, né? E aí, no começo, era só leitura. E a matemática era só a tabuada. A gente memorizava a tabuada, ajudava nas lições da escola e dava aula de leitura. E eles, todos que eu peguei nesse ano, 2016, 2017, terminaram o ano lendo. E aí a gente assistiu. Olha que bênção. Fazia teatro com eles. Tinha o dia do cinema, tinha o dia de ir lá aprender a cozinhar, o dia de aprender a passar roupa. A gente foi, vamos ser amantes. Ai, que legal! Coisas do dia a dia. E aí, foi aí que as mães foram surgindo. Tinha mãe que dizia para mim, eu tenho uma casa, mas eu não sei fazer. E aí, tipo assim, eu arrumei uma pessoa para poder ir lá ensinar como é que dobra os vincos das calças. Porque uma mulher que vai trabalhar numa casa de alguém, você vai falar, passa essa calça para mim. Ela não souber passar, ela vai ser mandada embora. Se ela tiver uma a mais, talvez ela consiga um emprego melhor. E aí a gente conseguiu uma passadeira mesmo. Verdade. Sabe? Com certeza. Entendeu? Ensinou algumas coisas que a gente mesmo não sabia. Entendeu? Fabricar alguns sabonetes caseiros, umas coisas assim bem caseiras para que elas pudessem ter. Porque eles não têm produto de higiene,
nem de limpeza lá embaixo. É normal não ter. Nesta época, eles não tinham. E aí, tipo assim, eu doava roupas fora. Por quê? Tu não tem sabão para lavar, tu usa e joga fora. E pega mais. E eu percebi que não pode pegar 500 roupas para 3, 4 pessoas. Alguma coisa está errada. Sim. E aí, quando a gente vai procurar, Meu como é que Deus. alguém não tem um sabão em pedra para lavar uma roupa? Que é uma coisa tão barata. Como é que alguém não tem um sabonete, um creme dental para escovar os dentes? Eles não têm. Gente, Ainda hoje, se eu procurar gente. bem assim, um pente fino, ainda tem. E aí a gente começou a fornecer nessa época, né? Eu ia no açaí, comprava um sacão de sabão em pó e divido nos saquinhos e dando para as crianças. E o sabonete, o creme dental, a escova de dente. E Sim. a gente foi fornecendo, porque, vamos ensinar a escovar os dentes. Lindão. Um dia você escova, mas você não tem. No dia a dia, aí você faz o quê? Nossa. E aí eu fui criando, eu falo que eu vou. Alguém fala assim: você vai escrever um livro? Eu falei, vou. De, porque a gente foi criando alternativas. E quando não tem o creme dental, como é que escova o dente? E aí você vai procurando até na natureza o que você pode fazer. Qual é o produto que você pode usar? Sim. O que você faz, entendeu? Eu cheguei a procurar por um dentista para que ele me dissesse: tá, eu não tenho creme, o que que eu faço? Ele me disse: você pega o seu sabonete ou então o seu detergente de pé, põe um pouquinho e pode escovar, que é a mesma coisa. O creme dental só tem sabor. O dente precisa ficar limpo. O creme dental é só sabor. Então são coisas Olha. que a gente não sabe, né? Que não faz diferença, né? E aí a gente foi criando alternativas. É. O que que eu faço? Reaproveitar. Entendi. Tipo assim, vai, já que não tinha condições deles ter, vai, uma pasta de dente, vocês iam vendo que podia colocar no lugar sem fazer mal, para poder eles Para ele, ficarem com. Gente, ô, Tânia, vocês descobriam isso porque eles falavam ou vocês eu sentiam sentia. Eu sentia que tinha alguma coisa a errada. realidade? Isso. E aí, tipo assim, porque, vamos falar assim, eu comecei a perguntar umas coisas assim, não, tenho roupa, doei roupa. Daqui 20 dias tu quer roupa de novo. Aí eu perguntei para uma criança, roupa, o que acontece? Acabou o sabão, não lava? Se não, tia, não tem sabão em casa. Aí comecei a achar que a gente vai deixar de comprar comida para comprar o sabão, o produto de higiene, o desodorante. Não, eu comecei. Não dá. Nossa. Então não tem sabonete. Não tem creme dental? Não tem creme Olha. dental. E aí houve um dia que uma dentista, uma faculdade de odontologia, nos cedeu um monte de escova de dente com creme dental para me dar para eles. Foi uns 100 mais ou menos. E aí alguns pulavam e abraçavam e beijavam o creme dental e o sabonete e a escova, que eu dei um sabonete também. Eu falei, vamos dar um sabonete também. Como se fosse um brinquedo maravilhoso. Nossa, nunca tiveram uma escova Oh, meu deles, olha. nunca tiveram um creme dental Uma coisa tão simples pra gente. isso. E aí eu vi sempre. Gente. E aí, de lá para cá, sempre, toda vez que a gente dá, festejam. Eles fazem muita festa e falam assim: mãe, é meu, tá? Não é de vocês, esse aqui é só meu. Tipo assim, o ter o seu objeto pessoal. Porque eu imagino que é difícil, né? Você ver. Aí você vai na escola lá no creme dental, Nossa. te dá para você pôr na sua escova, né? Mas é legal você ter o seu na sua bolsinha e levar. Para quem não tem, ela dá, entendeu? Mas é ruim não ter, né? E eu sinto que eles sentiam isso, né? E aí, Exato. autoestima, né? Isso dá uma autoestima. E isso melhorou em tudo na vivência deles. Em tudo, Mônica. Você não tem noção. Só quem foi Poxa. também, aí eu vi a Rose passar aí na live, sabe que é muito difícil. E a realidade não é a melhor, né? A Josi chegou aí lá dar aula para ensinar a história.
porque eles querem falar, falar, falar e não querem nos ouvir. Por necessidade, né? Não é por rebeldia, é por necessidade de ser ouvido. Mas quando eu acabei Oh, meu em Deus. 2017, eu vi que eu pagava aluguel. Então, era um valor pequeno, R$ 300, mas eu arrecadava esse dinheiro. Mas a necessidade deles de não ter o que comer, de não ter o que vestir, de às vezes não ter um... Ficava entre a cruz e a espada. Pago ou compro comida? Mas, Eu faço. E aí eu decidi não ficar mais para casa, voltar para a rua, para ter essa contribuição das pessoas para comprar. Do jeito que era? Exato, o dinheiro que entraria, eu iria investir em alimento, em produtos de higiene, em coisas para ceder para eles. Eu falei, depois a gente vê como faz. Entendi. E aí eu comecei a ir para a rua. E aí foi quando eu fui para isso aqui, perto de Samaritá. Onde eu fiquei lá perto. Sei. Portelinha, esse comecinho. As crianças, todos os finais de ano, eu dou kit de Natal. Com roupa, calçado, bombom, produto de higiene, o que der, o que eu conseguir arrecadar, eu dou. E aí... o kit de Natal, assim? De Natal, em dezembro. Sei. Todos os anos a gente dá isso aí. E aí, neste ano de 2017, houve 6 crianças que vieram e roubaram o kit de algumas crianças. Eles roubaram. As crianças pegou o kit e eles tomaram da mão deles e foram. Meu Deus! E aí, na hora, me deu aquela revolta, né? Porque as crianças começaram a chorar, imagina, né? O escândalo que foi. As crianças choraram. Meu Deus! Com as crianças que ficaram sem kit, remontei o kit, porque eu sempre levo a mais alguma coisa, remontei o kit delas, e aí eu fiquei naquela coisa assim. Na hora, me deu uma revolta, aí Deus falou ao meu coração, sabe isso? Porque se você tivesse contando história lá, eles teriam aprendido que não pode roubar. Você não ensinou. E aí eu falei, gente, como é que eu vou conseguir ir para lá e para cá? E aí era bem quando eu tava sem a casa, né? Tinha entregado a casa. Eu falei, como é que eu vou fazer na rua 2 locais, né? Fiquei assim, sem entender, mas eu sigo a direção de Deus. Sim. Não é a minha direção. Eu comecei lá no campinho. E aí foi muito difícil lá, porque lá juntava logo de começo 50 crianças. Lá 50, 70, 100 crianças é pouco. Lá é menor do que a fazendinha, mas tem muito mais crianças do que na fazendinha. Muito mais. E eu não atendo todas. E aí eu juntava muitas, e eram 2, 3 professoras, e não dava conta. Mas eu dei prosseguimento. Nossa, Tânia! E aí eu fazia um dia lá na fazendinha, na Portelinha, um dia lá perto do rio, e um dia lá no Areião, que é mais perto, quase em Praia Grande já. É um campo que tem lá... Sim, que é lá perto do postinho da Rua 7, ali, não é? Da Vila Ema? Isso, pertinho do postinho. Ali. Dava 30 lá no postinho crianças, 30 crianças no Areião e 70, 100 na Portelinha. E aí eu dei prosseguimento até a casa que eu ia ter, né? Aí uma missionária soube que eu estava sem casa e ela comprou a casa da Valentim Lopes 299 e cedeu pra gente por algum tempo, para que a gente trabalhasse algum tempo. E aí eu fiquei de 2018 até agora, o final do ano passado, com essa casa. E aí eu retornei para cá. Sim. E aí o que eu fiz em 2018? Eu consegui uma igreja presbiteriana, que conta a história. Ela é um sucesso, né? Ela é maravilhosa. Ela conta histórias bem como eu. Tem uma equipe. E ela ficou lá na Portelinha, servindo eles. Por quê? Lá na Portelinha, Mônica, a necessidade é realmente alimento. Eles têm necessidade de que tenham alimento. E aqui eu dou lanche, né? Sim. Lá precisava que esse lanche do sábado fosse comida. E eu não tinha condições, porque eu tenho aqui, tenho lá, e tenho as casas, e eu estava atendendo já essas famílias. E eu não estava conseguindo de continuar com eles. E aí ela tem uma equipe, então eles fazem todas as vezes o almoço. Ou um lanche, macarronada, arroz, feijão, estrogonofe, comida.
no sábado para 100 crianças, né? Eles têm uma equipe de trabalho. Uau! E aí, tipo, foi muito bom, porque juntou, né? Ela deu a aula de artesanato para as mães lá, ela conseguiu reunir para discipular as mães em 2018, 2019. Então, deu assim, uma mexida boa, né? Para que a portelinha fosse atendida. E eu continuei na fazendinha. E aí, na casa, eu consegui dar corte e costura para 10 alunas. Inclusive, tem uma que é costureira, que se formou, ela estava lá embaixo e logo em seguida ela mudou para o predinho. Bem aquele predinho que tem bem no começo da portelinha ali, do lado da pastelaria. E aí, tipo assim, até hoje ela me chama para mostrar as costuras que ela faz. Então, ela não sabia costurar, ela aprendeu lá no projeto e ela hoje costura para netinha, para o netinho, para o marido, costura, vende costura para fora. Máscaras, fabricou um monte de máscara, vendeu. Então, a gente fica feliz, né? Que foi dessa época. Teve 6 alunas de ponto cruz de crochê, mais alunas que também vendem o material delas, né? Eu tive 15 alunas de EVA. E essas de EVA, 15 alunas. Uma delas hoje decora festas, fazendo decoração com EVA, porque desta época eram lembrancinhas, eram pequenas peças. Ela se interessou, ela viu que o EVA não é difícil. Ela se interessou e eu falei para ela, eu não tenho como arrumar uma professora para te ensinar a decorar festas, mas eu posso, você vem para cá, porque eu na época eu estava com o celular e eu ia com a internet e a gente baixava os vídeos e eu mostrava para ela os vídeos lá na casa onde eu estava, e ela ficava a tarde inteira vendo os vídeos e aprendendo pela internet o que dava para aprender. E ela decora festas com isso. Hoje ela tem condições, está lá, entendeu? Fazendo o trabalho dela. O nome do Senhor pode ser glorificado, né? E o que teve mais alunas foi o laço em fio. Aqueles laços de cabelo, que é uma coisa barata e fácil de fazer. Né? Lembrando que todo esse material, Mônica, eles não pagam nada, tá? Eles não pagam nem a professora, nem o material. E quando termina, a gente procura dar um kit para eles começarem a trabalhar. Eu faço um kit e eu dou algum material para que eles comecem. Para que eles tenham que começar o trabalho deles. Olha! Então, tipo assim, fiz o laço em fita. Quando eu saio lá com 10 metros de fita, 2 trecinhos de os prendedores, as colas, para mim começar os meus laços para vender. E aí, por isso que eles conseguem, nem todos dar prosseguimento, porque já tem um começo para começar o seu investimento. E nesse ano de 2018, eu tive 12 alunos no reforço. E eu tive nesse ano, foi um ano bem... Já tem um material, pelo menos. Tem material escolar para eles no final do ano. Por quê? Mônica, material escolar. Eles não conseguiam estudar, eles não tinham durante o ano material escolar. E aí foi o ano que eu vi a necessidade do material escolar também. Não sei se você prestou atenção, mas cada ano vai aumentando o ar, né? Sim. A gente vai acrescentando coisas conforme a necessidade vai surgindo. E aí a gente conseguiu atender as famílias melhor, porque aí eu deixava as professoras dando aula e eu ia em casas para ver a necessidade, para orar por elas, pelo médio, fralda, levar no médico. Nós conseguimos uma pedâncias, 2 atendia, então a gente levava, conduzia a consultório particular, entendeu? Um psicólogo estava atendendo, a gente conseguiu que ele atendesse nesse ano, as crianças precisavam. Olha que legal! E aí foi lá para baixo uma assessora nessa parte da assistência, né? De como identificar realmente, porque surge todo mundo, né? Na hora que você vai dar, todos querem, né? E ela ensinou algumas coisas a gente identificar realmente. Decidimos nesse ano, eu fiz aqui lá dentro com as crianças. Por quê? Eu vi que foi aquela época que surgiu muitos abuso sexual, muita pedofilia, começou a ficar difícil. E aí eu falei, eu preciso orientá-los em relação a isso. E no Acampa Dentro, só meninas.
E aí eu fui falar mais a fundo sobre todos esses assuntos. E aí eu descobri algumas coisas peculiares, né? Da nossa sociedade, né? As nossas Sei. ligando muito cedo para homens, para meninos, entendeu? Os nossos meninos, eles não têm nenhum compromisso, eles não estão crescendo com compromisso com a família, com ter um lar, sustentar alguém, não. Se não der certo, tá tudo certo. E aí eu vi que isso é um caminho sem volta, que se a gente não conseguir desvirtuar isso, e aí tudo que eu descubro lá embaixo, eu pergunto aqui em cima, né? E eu descobri que não é só na fazendinha, é geral. É geral. E aí eu falei, gente, nós Sei. precisamos fazer alguma coisa para mudar a sociedade, porque esse pensamento está errado. Eu não posso Exatamente. pensar que, eu não gostei do sofá, então jogo o sofá fora e compro outro. Perfeito. Mas o casamento e a minha família e os meus filhos, não posso fazer isso. Eu preciso ter coisas sólidas, né? A gente não está dando certo, conserta. E É verdade. essa sociedade não conserta nada, ela quer jogar fora. E aí eu comecei a ensinar para eles, né? Em 2019, que nós precisamos reciclar as coisas. E aí eu comecei um curso de reciclagem com eles, para ensinar Olha. que nós precisamos reciclar. E que também, quando eu brigo com meu amigo, eu posso reciclar o meu relacionamento com ele. Para que volte como era antes. É só melhorar algumas coisas. E tá quebrada, que não deu certo. E aí eu consegui mudar algumas coisas, Mônica, no pensamento deles em relação a isso e conseguir que eles entendessem, né, que não pode se jogar tudo fora, que a gente precisa reaproveitar. Foi neste Sim. ano reaproveitamento de alimentos, então eu pegava na feira folhagem, Olha só. pegava com as pessoas fubá, De alimento. isso, e fazia sopas, fazia comidas, culinária com reaproveitamento alimentar. Então, eu Sei. ensinei para as crianças, para algumas mães, como reaproveitar as coisas. Porque o intuito não era só Olha. o falar do reaproveitar alimentos, né? O foco era Sim. não jogar a sua família fora. O filho não presta hoje, mas ele pode, então não joga ele fora. Porque tem, né, uma coisa assim, não tá dando certo, põe para fora, esquece, deixa para lá. E não é, a ideia Exatamente. não é essa. É a gente trabalhar para que fique melhor. E eles puderam assim entender, né? Nesse ano, nas aulas bíblicas, reduzi um pouco. Por quê? Algumas minhas famílias, eu tinha 50 famílias na fazenda, estavam encaminhadas em igrejas, né? E aí eu orientei eles que quem estava em alguma igreja não precisava vir para o projeto, que eu precisava deixar lá os que não estavam encaminhados em nenhum lugar. E fui nas igrejas, conversei com os pastores, para eles darem assistência social, para eles darem uma assistência maior, ir na casa, orientar essas famílias mais de perto. E eu ficaria na Sim. retaguarda caso eles não conseguissem. E aí eu tinha, em média, 40 crianças nas aulas bíblicas todo sábado, em 2019. E no reforço, né, nesse ano eu tive 15 alunos, né? E esse Ok. reforço começou a mudar 2 vezes na semana. Porque antes era só uma vez. Era mais aulas, eram 2 horas e meia, uma vez só. Aí eu falei, é melhor Ah, 20, 2 vezes do que uma vez só, fica cansado de dividir em 2 turmas. Parou? sim. E Muito foi tempo, neste né? 9 que eu decidi fazer segunda-feira à noite. E aí, 12, Deu uma travadinha. 15 crianças. Peraí. Rodou aí, né? Voltou? Travou. Para mim tá normalzinho. Acho que agora voltou. Voltou. Então, Voltou? voltou. 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 Aí 15 crianças no reforço, e aí eu vi que eles precisavam aprender, aí, né? Eles pedem bastante as coisas, né? E que eles tinham que pedir para a pessoa certa. E aí pedir para Deus, para que Deus resolvesse.
E aí eu coloquei eles em oração, segunda-feira à noite. E aí, surpreendentemente, Não. 10, 11, 12, 15 crianças de joelho, às vezes 30 minutos orando, pedindo a Deus o que eles queriam. Ai, E aí eu vou te falar, Mônica, que foi surpreendente, porque foi o ano que nós tivemos mais mantenedores, que nós tivemos mais doadores. Neste ano, a gente teve alguém que doou pão, que doou peixe, que doou carne, que doou verdura. E eu sei leite, roupas novas, calçados, higiene, limpeza, e era a oração daquelas crianças. Que se reuniam na segunda-feira olha. e pediam o que eles queriam. E aí, tipo, eles contavam depois, Mônica. Olha, tia, eu pedi um chinelo roxo e um verde. Tipo assim, uma coisa bem estranha. E eu ganhei. Chegou lá na minha casa. E aí, tipo assim, eles puderam contar, assim, de que Deus os atende, né? E a gente teve alguns testemunhos de crianças que os pais eram violentos com a mãe e tudo, e eles, na oração, os pais puderam se acalmar. Coisas assim, grandes aconteceram. Demais. E eles puderam entender que não porque eu tinha esse intuito, né? De que eles compreendessem. Não pode ficar achando a tia Tânia vai trazer as coisas aqui e tá tudo resolvido. Porque eles tinham aquela coisa assim, pai chega Não. bêbado, chama a tia Tânia. Eles queriam que eu fosse lá. E eu falei, não pode ser eu, né? Eles têm que entender que é Deus que faz, né? E aí eu consegui encucar na cabeça quanto dos Exatamente. outros que não iam, mas que ficavam sabendo que Deus podia resolver. Para Apocalipse com eles. E aí foi um ano bem assim, cheio de coisas, porque eu contei a história do Apocalipse toda. E eles Nossa, vinham Tânia. com crianças, Mônica, dizendo assim, tia, ele precisa aceitar Jesus. E ele já vinha assim, não, eu quero. Mas eu falei, mas por que você precisa? Porque eu preciso morar no céu. Oh, meu Deus. E eu preciso morar no céu com entendimento Tadinho. que quem não tem Jesus não vai para o céu, né? E quem contava essas histórias eram as crianças. Eles mesmos recontavam onde eles iam. E as crianças vinham convencidas, então eles aprenderam, né? Eles sabem que Olha, tem Deus que um dia virá buscá-los. E eles reproduzem isso, eles falam isso, né? E em 2020, gente, ele já tem um entendimento, olha. porque eu tenho crianças, eu fui na casa agora, ela tem 12 anos. Ela começou comigo, ela tinha 5 anos. 7. Ela faz 12. Eu tenho duas que estão fazendo 15. Olha, 7 aninhos tinha. 15 e 16. Então elas tinham 10 anos, elas estão comigo 9 anos, elas estão comigo 7 anos. É muito tempo, né? Aprendendo. E então eles reproduzem aonde estão, né? E Nossa, muito tempo. que foi o ano passado, foi o ano mais difícil, Mônica. Por quê? Eu comecei com a campanha. É, por causa da pandemia? Antes disso já foi. Eu comecei com muitas preocupações e aí as mãezinhas ficavam reclamando que queria eu acampar dentro para elas também. E aí eu comecei nesse Sim. intuito. Então eu fiz com os meninos, com as meninas e com as mães. Um dia de cada. E aí foi Eita. muito bom, assim. Não houve muitas mães, mas houve algumas mães que foram. Acho que foram 6. E aí foi muito firme isso, foi muito, muito sério tudo que aconteceu ali. Houve transformações grandiosas com elas e elas saíram dali impactadas com tudo que elas puderam aprender. Por quê? No Acampa Adentro, a gente vai falar de relacionamento conjugal, de sexo, de trabalhos desse tipo. Coisas que algumas mães que já têm filhos grandes nunca ouviram falar. Nunca participaram de orientação. Nunca souberam como você tem que proceder dentro do lar. Como é que você fala com o marido? Como é que você fala com o filho? Elas nunca ouviram. E aí a gente fala assim, como assim? Gente. Sim. Como assim? Sim. Se você perguntar, você vai achar pessoas que também nunca ouviram, nunca passaram por um curso, né? Porque eu passei por um curso para casar, a gente passa pelo curso de noiva para casar. E elas não passaram. Então, tipo assim, a gente acha um absurdo, sim, mas nós passamos por algum, a gente pode falar algumas coisas, né? Como economizar, né? Porque vai a vida inteira lá, não paga água, não paga luz, não paga imposto? Não, vai pagar uma hora. E aí? Como é que vai fazer? Quando tiver que pagar água, pagar luz, pagar imposto? E aí a gente fala algumas... Pois é. Uma delas
Hoje ela trabalha vendendo os panos de prato dela e ela aprendeu a multiplicar, a tirar o custo, a comprar o material Olha. neste trabalho ali com as mães e aprendeu, porque ela fazia, mas ela não sabia calcular o valor da sua peça de venda. E aí, quando a gente foi falar sobre economia, Entendi. entramos, né, em Sim. cálculos, e ela pediu uma orientação e a menina que estava ali ensinou, entendeu? Nós demos aula de etiqueta, de boas maneiras, né, de como se sentar, de como se proceder, coisas que não tem mais, né? Isso não precisa mais, né, Mônica? As pessoas não querem mais se Sim. comportar direito. E aí foi muito legal. Elas acharam diferente, né? Diferente de tudo o Sim. que elas já tiveram. E aí eu comecei em fevereiro. Exatamente. Normalmente, quando eu comecei a aula bíblica, eu soube da pandemia fora do país. E aí eu comecei parando. Só que eu tinha já matriculado 20 alunos no reforço. 20 alunos agora. Aumentou o número. E o que que eu ia fazer, né? E aí eu fiquei assim desesperada. Eu falei, a pandemia está chegando no Brasil e agora? E aí o meu desespero foi maior. Eita. Por quê? Mônica, eles não têm água. Eles não têm luz direito. Hum. Nossa, Tânia, é verdade. Terra. E é um tapete. Como é que você mantém Eita. higiene e limpeza desse jeito? Da outra. E eu fiquei, meu Deus, se realmente Gente, que vírus situação. pegar lá embaixo, vai morrer todo mundo, porque não tem como ter distanciamento. Não existe isso, né? E aí, qual foi minha primeira Não. ideia? As máquinas. Eu distribuí as máquinas e aí eu pedi para as doadoras de tecido, eu tenho algumas amigas costureiras, que me doassem tecidos e foi uma correria de fevereiro para março para fabricar Olha, as máscaras para doar para eles. E aí eu para poder dar para eles. pedi álcool em gel. E aí, tipo, a minha igreja doou, mais uma outra igreja doou, outros doaram, e a gente conseguiu fazer o kit com álcool em gel, Sim. sabão em pedra, sabonete e a máscara. Mais de uma. Eu distribuí umas 200 Olha. máscaras, mais ou menos. Por quê? Aí a família não tinha, o marido não tinha, ninguém tinha. E todo mundo precisava. E aí a gente foi, Eita. não era só as crianças cedendo para quem precisava. E foram umas 200 kits desses que a gente fez com sabonete, sabão em pedra, o álcool em gel vidrinho assim pequenininho, Gente. a máscara. Depois, durante esse ano todo de 2020, eu fui cedendo máscaras. Tanto é que a comunidade passou a vir na minha casa buscar máscara. Quando não achava em lugar nenhum, vinha aqui. Sério, Tânia? Até hoje, eu aqui pedir as máscaras, porque eu sempre estou pedindo para fabricar e deixar aqui para usar. Porque, tia, conseguiu um emprego, tem que trabalhar. Como é que eu vou sem máscara? Não dá para ir sem máscara, então precisa, né? Então, quer dizer, Sim, claro. eles conseguiram assim. E aí, o que eu ia fazer com você? Eu montei as aulas que eu iria dar. Aí eu tinha ganho nesse ano, eu ganhei alguns livros de escola, tem algumas professoras que os livros que eles não usam mais, eles mandam para mim. E aí eu tive que fazer isso. Eu peguei os meus livros, todos os meus livros aí, e eu saí dividindo as páginas e montando um kit de material para que eles fizessem um reforço em casa. E eu, net, eu mandava os vídeos explicando, ou eu mandava um zap para a mãe e eles iam fazendo a matéria em casa, como é hoje online na escola. Eu comecei lá em março isso, com os meus da Fazendinha, com 20 alunos. Alguns eu não consegui, porque não tem internet mesmo. Mas Uau! Faz o que você souber, para não ficar sem fazer nada. E aí, antes de começar na escola a fazer a apostila, eles estavam fazendo a minha, os meus, para não ficar sem fazer nada, entendeu? E acho que isso valeu muito, porque eles rabiscaram lá e não tiveram todo o contato de aula, né? De como fazer. E eu fui acompanhando eles de março até setembro pela internet. Eu não saí, ficaram isolados. E aí a gente ficou assim. Eu pensei, Mônica, primeiro pensamento em março. Eles foram embora, ninguém pode sair mais. E eu dei uma ordem, não saiam de casa. Não saiam de casa. Eu atemorizei eles, não saiam. Final de março, fazia uma semana de pandemia, eu pensei comigo,
E agora? O que que eles estão comendo? Travou? Ah, O que que eles comem quando não vão para a escola? Porque eu ajudava algumas famílias, mas a maioria almoça sim. na escola. A mãe trabalha. E se não está indo para a escola, almoça onde? A mãe continua trabalhando, porque as mães não pararam de trabalhar. As que estavam trabalhando, não pararam. Meu Eles Deus, é comem verdade. na casa de alguém, mas será que alguém tem o que dar de comer? E eu descobri, através deles, conversando família por família, que Sim. alguns não tinham o que comer. E foi em abril, né? De março para abril, Mônica, travou tudo, né? Eles mandaram todo mundo embora, mandaram para casa sem receber. Foi difícil. E aí eu levantei um grupo de Nossa, apoio imagino. maior. Gente. Isso. E aí, travou? Não, tá bem. Eu Ai, fiquei travou. louca, né? Porque eu mandei uma mensagem assim, o que que você está precisando? Para todas as famílias. Eu acho que 80 famílias eu mandei essa mensagem. E aí alguns me responderam que não tinham o alimento. E aí eu comecei a arrecadar. Eu falei, eu preciso. Nossa. E aí eu pedi no grupo para as pessoas de várias denominações. Eu tenho várias igrejas que me apoiam, que os voluntários, Sim. os membros da igreja doam 1 quilo, 2, 3 de alimento. E eles começaram a trazer aqui em casa. E de março até Olha, setembro, eu ajudei por mês 20 famílias. 20 famílias 20 por mês. por mês. Por mês. Nossa, E Tânia. foram famílias até que perderam seus empregos, que não estavam conseguindo receber o auxílio, que não estavam conseguindo, porque eles são muito assim. Alguns recebiam a doação da escola, lá, o kit da escola, já não queria pegar aqui porque recebeu da escola. Tia, mas tem o vizinho que está Sei. precisando, que não tem nada. Aí vinha o vizinho. Então, eu atendi pessoas que nem é do projeto, entendeu? Porque a ideia ali era não deixar ninguém Olha. passando fome. Não é você, não era mais o projeto, né? Era atender a comunidade de maneira geral. E aí eu pude atender Exato. e eu vou te falar, sem um político, tá? Eu não tenho um político, eu não temos vínculo político, então não foi nenhuma entidade política, nenhum rico, Sei. nenhum supermercado. E teve um mercadinho lá em Praia Grande Nenhum que supermercado. doou um mês as cestas, foram 15 cestas básicas, depois doou 10, depois doou 5, que é um mercadinho bem pequeno de passagem, nem é um mercado grande, entendeu? Não foi grandes redes, entendeu? Foram pessoas que Olha. souberam da nossa necessidade e resolveram ajudar. Eu faço e eu peço que eles... Sim. Ah, chega uma cesta enorme aqui. Eu às vezes destrincho, distribuo. O que você não tem? Ah, eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, eu não tenho óleo. E a gente sai rasgando a cesta no meio do caminho aqui, dá uma coisa para cada um, depois entra Meu a gente Deus. dá de novo. E assim a gente vai fazendo. O importante é não faltar, Mônica, não é ter tudo no armário mofando, é não faltar o do dia a dia. Eles aprenderam. Gente. E às vezes eu dou toda, eles mesmos dividem com alguém que está precisando do lado. Eu sempre falo, gente, o segredo para a gente ter Nossa. mais é a gente repartir. Então, você sabe que o vizinho não tem, pode repartir, que não vai faltar. De. Lá no final vai vir de novo. Nós que tem 6, 7 crianças, a gente tem que dar 2 por mês, né? Não tem como você dar uma cesta só. Você acaba tendo que dar 2 por mês, porque não dá. É pouco, né, o alimento. Sim. Pão, sem um leite, sem uma verdura, sem uma carne, Nossa, Tânia. só o arroz e feijão, não dá, né? Tudo que você dá ainda é pouco. E aí depois todos eles conseguiram o auxílio, Verdade. todos os meus conseguiram. E aí, surpreendentemente, em setembro, começaram a ser chamados no serviço, porque eu fiquei em oração com a minha equipe. Vamos orar, porque eles precisam trabalhar. E aí todos foram. Peraí, Tânia, eu travou aqui para mim na parte que tu falou setembro e outubro. Setembro e outubro o quê? Travou aqui para mim, eu não ouvi. Eu comecei orando, pedindo uma porta de emprego para eles. Por quê? A gente não ia conseguir ajudá-los muito tempo. Eu comecei a ver que precisava de um emprego. Mas aí é loucura pedir um emprego no meio da pandemia, né, Mônica? Isso é loucura.
Mas, surpreendentemente, Verdade, no muito. final de outubro, estavam todos trabalhando. Todas as famílias. Glória a Deus. 50 famílias, 48 Olha, trabalhando. 2 não podem trabalhar, porque as crianças são gente. especiais. Não pode, porque tem que cuidar das crianças. Mas, mesmo assim, estão fazendo um bico em casa com a criança. Então, tipo assim, aquilo que eu tinha que dar Sei. transformou-se em pouca coisa, né? Então, hoje, eu ajudo 2, 3, quando surge mais alguém, mas não é 50 famílias, não é 20 famílias, não é 30 famílias, não é aquele desespero que estava. E eles estão trabalhando, assim. Eu Sim. continuo indo saber, porque eu sempre me informo, ó, tá Olha. trabalhando, não tá? O que tá acontecendo? Tá faltando alguma coisa? Sim. E eles vão informando o que precisa. Então, quer dizer, nós fechamos o ano de 2020, né? Que foi quando eu entreguei a casa com todos trabalhando, Mônica. E isso para mim foi fantástico, porque Deus mostrou que Ele cuida. E Ele cuida de quem Ele quer, né? Da maneira que Ele quer. Porque enquanto a gente via aqui em cima muita gente desempregado permanecer desempregado, eu vi gente que tinha mais de ano que não trabalhava começar a trabalhar na pandemia. Olha E só. puxado, registrado Na pandemia. na pandemia. E eles estão até hoje. Olha que bem. Gente, e aí? Não, tia, é um contrato de 2 anos. Próximos 2 anos eles estarão trabalhando. Então, isso é gratificante, né? Que bênção. É Deus que faz esse tipo de coisa. É. Não. E aí, agora, né? Eu tô lá, retomei agora a atividade essa semana. Como não tenho mais a casa, Sim. então estou na rua. Aí, qual foi a estratégia? Você começou, tipo, tudo de novo. Tudo de novo. Começou tudo de novo, assim, do começo. Sem casa, está na rua, o comecinho. Um comecinho de novo. Porém, a estratégia do reforço, Ah, não posso parar. Eu tenho 20 alunos. Qual foi a ideia? Nós montamos entre as mães que deixou 9 núcleos. A casa virou um núcleo. Então, ela mais o vizinho do lado, que é o amiguinho que brinca com o filho dela, vai para a casa dela para me dar reforço. Eu e mais 4 voluntários. Eu preciso de mais voluntários ainda, né? Para dar essa aula de reforço. O certo era sei. ter um para cada. Por enquanto, eu não tenho. Eu tenho 5. Então, eu tenho 5 casas. E as demais eu vou fazer, né? Vou fazer, as outras casas estão sobrando. Mas eu vou na casa, comecei sábado, e dou a aula de reforço. E para não juntar aquela aula bíblica na rua, que junta 100 crianças, qual foi a ideia? A professora do reforço dá o devocional, canta, ora com eles e depois dá o reforço para aquelas crianças. Aí Ah, eles não ficam sei. sem o trabalho da aula bíblica, porque eles querem a aula. Se eles forem escolher, eles querem a história. Eles não querem ficar sem a contação de história. Então eles pediram, e aí a gente começou sábado. Já teve em 2 casas sábado, amanhã tem mais 2, e assim a gente vai fazer todas as famílias que estão com a gente dessa maneira. E aí eu tô na correria de voluntários, né, Mônica? Na correria de voluntários, entendeu? Demais. Para poder Imagino. conseguir, e é que tenha coragem, né, de ir. Né? Agora, diferente, nas casas, né? Mas foi muito bom sábado. Foi muito bom, sabe? Bom mesmo, muito, muito. Entendeu? Você não tem gratificante estar com eles no sábado. Entendeu? E como eles estavam, né? E assim, tipo, eu me preocupei, né, de ir para casa, né? Como é que seria? E aí, tipo assim, a satisfação das crianças que é dona da casa de receber as professoras. Ai. Você não tem noção. Entendeu? Você não tem noção. Minha mãe falou, mãe, ela estava desesperada arrumando a casa. Não podia ninguém fazer bagunça na casa. Então, assim, oh, meu Deus, que bonitinhos. As próprias crianças querendo dar o melhor, entendeu? E aí, tipo assim, aprendeu, né? Sim. Que a gente serve e a gente recebe do Senhor muito mais, né? Entendeu? E aí eles estão buscando agora o que aprender. Exatamente. Acho que eu falei demais já. Que bem.
Tânia, nada. Tânia, às vezes eu tô assim, ó, porque tá chegando ainda pra mim, que como tá travando um pouquinho, eu fico ainda escutando o teu som chegar pra mim. Tânia, deixa eu te falar. Já passamos de 1 hora de live. Por mim, eu ficava aqui até a hora passa correndo. Como é que a gente faz para poder ajudar essas crianças? O que eles mais precisam agora no momento, assim, se alguém chegar para você e perguntar assim, Tânia, o que você quer que eu ajude? O que você falaria? O que eles estão precisando? Hoje eu tô numa correria de material escolar. Eu tô com a lista de material escolar deles, né? Que alguns estudam na Vila Ema, Sim. outros estudam no Gil Socorro, outros aqui no Mário Covas, e eles não têm material escolar para retornar em abril, né? Acho que em abril que retorna. Então, tipo, eu tô na correria montando para quando chegar em abril, eles terem o material escolar. Por quê? Paizinho e mãezinha, vamos dizer, mãezinha trabalha. Geralmente está assim, ou o pai ou a mãe trabalhando. Já tem o alimento, mas não dá para tirar para comprar material escolar. Sim. Não tem como. Para comprar o material. Exatamente. E aí, eu consegui... E precisa de tudo, né, Tânia? Precisa de tudo, caderno, lápis, tudo. Cola, tesoura, é o básico mesmo, brochurão, aqueles cadernos brochurão que são de 1º a 5º ano, né? Eu tenho as listas. Sei. Se você quiser depois deixar o meu contato, se alguém quiser chamar no WhatsApp, eu passo as listas, né? Eu já consegui, uma criança já tem um doador que vai dar, e aí, tipo, eu tenho alguns que não tem mesmo de onde tirar, que são esses 2 aí que eu te falei. Os demais, a gente vai arrecadando para poder conseguir, se conseguir, ajuda, né? O que conseguir, ajuda. Então, nesse momento agora, essa seria a necessidade maior. Entendeu? Agora, aquela necessidade que é sempre. Ok. Eu sempre preciso de alimento. Leite, eu dou lanche, suco, eu dou lanche para eles, né? E a ideia é, as professoras que vão, essa semana ninguém levou lanche, mas a partir aí do mês que vem, todo mundo, então 9 casas, vai com lanche, cada uma com o seu lanche. Para quê? Para servir lá, porque às vezes lá não tem. Entendeu? E aí, tipo assim, Mônica, é um absurdo, mas às vezes um pão, eles ficam dias sem comer um pão. Uma média, uma coisa. Nossa. E aí, tipo assim, tive um ano que eu tive uma padaria que me fornecia pão. Era todo tipo de pão. E aí foi um ano que eles comeram um pão o ano inteiro, entendeu? Mas tem uns que não têm um pão, que não comem uma bolacha, entendeu? E aí, tipo, não é uma bolacha recheada, é aquela de cracker ou maisena, que é o que eles comem. Porque quando também dá, só come aquilo, né? Eu tenho crianças, Mônica, que não tomam leite, porque eles não têm leite no dia a dia. E quando eu dou leite na cesta, elas não querem, elas tiram o leite e me devolvem. Porque elas não querem levar o leite, porque não, só o bebezinho toma leite, os grandes não tomam leite. Então, quando não tem bebê na casa, não levam leite. Meu Deus. Eles tomam ou chá ou suco, porque não tem. Todos os dias. Eles falam assim, tia, eu vou dar um dia e depois eles querem de novo e eu não vou ter. Então, é melhor não levar. Assim, que Meu Deus. Faz no dia a dia, né? Entendeu? Que preciso sempre. Entendi. Então, são essas coisas no dia a dia e hoje seria o material escolar. Ok. Tá? Ok. Tânia, eu queria falar te agradecer. Eu quero deixar essa live salva. Tô com medo do Instagram derrubar ela. Te agradecer muito por esse tempo que você está aqui conversando com a gente. Falar que você é a minha inspiração, que eu admiro muito o seu trabalho. Te acho uma grande mulher, entendeu? Eu acho que Deus, ele tem algo muito grande, tremendo na sua vida, porque é um trabalho muito grande para uma pessoa só, entendeu? A dimensão tão grande que esse trabalho tomou, né? A proporção que ele se encaminhou. E você tá aí firme e forte fazendo, e assim, de coração. Você vê que você tem amor. Só o fato da gente estar conversando, a gente vê que tem amor no que você faz. Sim. Então, assim, eu te admiro, que Deus abençoe muito a sua vida, muito. Eu vou pedir, né? Quem puder ajudar, entre em contato, pode me chamar no direct, que eu passo o WhatsApp dela para a gente poder ajudar essas crianças, né? Tudo que a gente faz volta para a gente, e são crianças que estão precisando, e é uma realidade tão, assim, que para a gente é uma coisa tão banal,
mas para eles é uma coisa grandiosa. E assim, eu fico... a gente reflete, né? A gente para refletir na situação das pessoas, né? Então, Bonita, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por esse tempo. Conte comigo para o que precisar. E eu queria que você falasse alguma coisa para encerrar, para a gente fazer o nosso encerramento. Então, eu quero dizer assim que tudo isso, né, o que nos constrange, né? Que nos constrange a fazer, né? Acho que eu fiquei bem refletindo sobre isso. O que te faz fazer, né? Você me perguntou isso aqui para mim, né? O que me faz fazer é o grande amor de Deus por mim. O amor de Deus me constrange, né? O que eu posso dar pelo benefício da salvação que Ele me deu, né? Nada, né? A gente não tem como pagar tão grande amor de Deus por nós, né? E aí, a única maneira da gente fazer um pouquinho é amar alguém. E amar pessoas que podem nos dar algo em troca é fácil. Difícil é você amar quem não pode te dar nada em troca, né? E foi isso que eu escolhi, né? Verdade. Quem não pode me dar nada em troca, né? Porque eles não têm como me dar nada em troca. E aí Exatamente. Justamente o que eu tenho tentado fazer e que eu quero que as pessoas copiem, né? O desejo do meu coração é que fossem outras e outras Tânias para a Fazendinha, para fazer projeto em todas as ruas que tem lá, que são muitas ruas, Sim. que pudesse, assim, contar história em cada rua. Entendeu? Vê, eu vou, Mônica, 9 casas. Então vão ser 9 núcleos. Meu desejo é que fossem 50. Entendeu? Para que em cada quadra tivesse uma, duas, juntando crianças e contando história. Porque foi assim que eu pensei lá no começo, em 2014. Este ano começou a sair, né, do papel a ideia original. Entendeu? Porque a ideia não é agrupá-los no lugar, é ir onde eles estão. Porque a realidade da minha casa é diferente da sua. E aí a gente, estando em particular, um pouco, a gente consegue ver, né? Enxergar realmente a necessidade. E aí os voluntários que já foram sábados, já saíram de lá com uma visão do que está acontecendo em cada local onde eles foram. E a gente vê que é totalmente diferente uma casa da outra, uma família da outra, os vizinhos e tudo, e a receptividade que é, entendeu? E as pessoas prontas para ouvir, né? Para ouvir e para falar, né? Então, o que eu tenho que deixar é que pessoas que queiram fazer o trabalho, que queiram aprender a fazer um projeto como esse, pode me procurar, te procura, você passa o meu contato e eu estou disposta a estar ajudando. Esse modelo de projeto tem um lá, depois que passa a ponte aqui na casa da tia Karina, está lá já há muitos anos com evangelismo de criança. Abriu agora no final do ano, em dezembro, em São Bernardo, um projeto similar ao meu. Também vieram aqui, fizeram um treinamento e estão fazendo lá. Olha. Com a tia Christian e o Edmilson. Também tem uma missionária que está lá na Bahia fazendo algo similar também, que também treinou aqui comigo. Olha. Então, quer dizer, o desejo do meu coração é que se expandisse para todos os locais. Entendeu? Porque você não precisa de muito, você tem que querer fazer. O resto Deus faz. Querer fazer. Querer fazer. E é isso, Mônica. É isso que eu tenho. Tânia, ó, eu não consigo parar. Você falou, eu falo demais, eu também. Qual o seu sonho? Qual o seu como que você quer ver daqui, vamos supor, há 5 anos lá dentro? O que você queria que lá tivesse? Então, eu queria, ó, meu desejo do meu coração é que fosse um bairro realmente documentado, tá? Com hospital, escola e tudo. Mas assim, dos minhas crianças, do meu grupo que eu tô cuidando, que são 50 famílias, não é muita gente. Lá tem 200 famílias, 300 famílias. Eu cuido de 50, não cuido de quase nada, entendeu? O que eu vejo é o seguinte, que com essas famílias, nós mudaremos a sociedade ao redor. Com o que elas estão aprendendo. Entendeu? Mudaremos os conceitos da sociedade ao redor, não é só elas, entendeu? Porque nós sabemos que quando nós mudamos o entendimento, nós mudamos uma sociedade. E eu penso que elas estão aprendendo diretamente comigo, vendo eu fazer essas crianças. E daqui 5 anos elas serão jovens. Alguns serão já maduros, já terão casando. As de 15, por exemplo, daqui 5 anos tem 20, já casou, já tem uma família. Então, elas estarão o quê? Talvez reproduzindo o que eu estou fazendo
e mudando a sociedade ao redor, porque são muitas, né? Não é uma ou duas. Então, eu penso assim, e assim, o desejo que eu tenho, assim, que é para esse ano é o ano, é de ter uma escola ali embaixo. Nem que eu tenha que construir essa escola. Sim, Eu ter essa escola ali, entendeu? Nos moldes deles, que é diferente do que a gente tem em cima. O nosso método de sim. ensino, para eles, é muito dificultoso, porque falta o alimento, falta a família, falta amor, falta tudo que eles precisam para estudar. Falta tudo. E aí, tipo assim, se você continuar no mesmo método daqui de cima, eles não aprendem, eles não acompanham. Então, a metodologia é Verdade. outra, entendeu? Então, são dois locais. Eu preciso de uma igreja e de uma escola. Mais a escola. Primeiro a escola. Porque eu vejo que eles, sem Sim. entenderem, não tem como. Sem saber ler, saber escrever, não tem como. E eu vejo que eles continuam, os de 10, 11 anos, muitas vezes não sabem. Eu tô com uma aluna que começou ano passado, que ela foi para o 4º ano. Este ano. Ela não sabe ler, não sabe escrever. Nossa, 10 Ela anos. tá no quarto. E aí? Olha. Ela vai passar esse ano por causa da pandemia e ela vai para o 5º assim. É. Então, se eu deixar, Sem ler e ela sem vai escrever. assim, né? Ela irá assim. Então, são realidades que é muito É. difícil. E aí a gente fala, mas por quê? O que acontece, gente? Não precisa perguntar por quê. Ajuda a resolver, né? Vamos ajudar a resolver. E aí eu vejo uma necessidade para pegar esses alunos, entendeu? Que não conseguem, que Sim. não estão conseguindo, que aqui em cima não, estão aquém, né? Porque você sabe que fica a margem da sociedade. Tem escola que põe lá no fundo esses alunos, porque eles não sabem nada e fazem bagunça porque não sabem. Se for menino, vai fazer bagunça porque não sabe ler e escrever, vai fazer bagunça e a gente vai deixar de lado, porque não dá com 40 alunos para fazer nada. Eu entendo isso. E aí, reduzir, né? 20 é o máximo. E com 20 também não dá, viu? Tem que ser 15 alunos. Então, a sala ser Uau. no padrão, 15 alunos. Para que a gente consiga pegar eles e no dia a dia, né, Mônica? Fazer. E aí, eu tô nesse intuito Sim. de este ano fazer esse grande projeto, entendeu? E aí, quando foi essa semana, já começou a minha primeira doação para esse projeto, deste espaço para. Ah, é? Já entrou a primeira doação. Que não foi uma quantia grande, uma quantia pequena, que eu pedi um sinal a Deus, e Deus me deu esse sinal. Então, eu acredito que este ano nós estaremos com uma escola lá embaixo, lá na Fazendinha. Que legal. E a Que ideia é bênção. ser lá embaixo, viu, Mônica? Não tirar. Amém. Entendeu? Quem quiser ir lá dar aula vai ter que pisar na lama, vai ter que tomar chuva, Sim. vai ter que ver cobra, sapo, rato, o que todo mundo vê, porque as crianças saem de lá, as- eu conto histórias, né? E aí eu conto histórias nas escolas. E aí, no começo do projeto, as professoras reclamavam que os alunos da fazendinha, eles não vêm, deu uma chuvinha, ninguém vem mais. E não vem. E aí, tipo assim, mas ninguém foi lá no Rio, perto do Rio, saber como é subir. Para ver como que é quando cai uma chuvinha. Exatamente. Que você vem passando, pulando rato, cobra, jacaré, crocodilo, tudo que Hum, você tem direito, a aranha, e lá vem você seguir no caminho dentro da água, porque imunda tudo, na lama. E não tem uma bota, não tem uma capa de chuva, às vezes não tem um guarda-chuva. Que a gente fornece até essas coisas, que pede doação e que olha. não tem na época de chuva. E aí, Ou seja, Tânia, ele precisa de tudo. tudo. E aí, tipo assim, Tudo, a tudo. realidade. Não era mais fácil descer uma professora do que subir 40 alunos? Era mais fácil descer Muito. uma só. Não é verdade? Se equipava bonitinha, Exatamente. entendeu? Então, eu vendo isso, foi o que eu pensei. É necessário uma escola aqui, porque Verdade. vai descer Aí dentro. 2, 3, mas os alunos vão estar aqui pertinho. E aí, tipo, Verdade. meios políticos, né? Não há interesse de que haja uma escola lá embaixo, né? A gente entende isso, porque não rende financeiramente ainda, né? E aí fica inviável. Então, se não rende financeiramente, a gente faz informalmente, né? De forma que a gente consiga fazer, né? Já falaram comigo, faz aqui em cima e Entendi. as crianças sobem, que aí consegue fazer. Não, a ideia não é ser em cima, é ser lá dentro, lá no meio, Sei lá dentro. lá onde eles estão precisando, Sim, entendeu? É entendi. isso.
Esse é o projeto para 2021, 2, 23 e até Jesus. Que assim seja, que Deus abençoe, né? Que seja feita a vontade do Senhor, né? Sim, Seja feita a vontade do Senhor. exatamente. Tá, né? Ai, Tânia, olha, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada a todos que nos acompanharam. Vou deixar a live salva. A Tânia está no Facebook e aqui no Instagram como Tânia Aquino Moraes. No Facebook é Tânia Aquino Moraes. Então vocês podem mandar uma mensagem. Se por um acaso vocês não acharem, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp, que eu mando o zap dela, tá bom? Para vocês entrarem em contato. Vamos tentar, gente, tentar não, vamos ajudar essas crianças que precisam tanto, e é coisas tão, é tão pouco, é tão mínimo, que se cada um fazer um pouquinho, como a Rose falou aqui na mensagem, a gente consegue mover aí uma multidão de crianças para eles poderem voltar à escola agora, em abril. Tá bom, pessoal? Então vamos aí. Daqui a pouco eu vou fazer uns stories aí reforçando, tá bom? E muito obrigada por vocês que estiveram aqui com a gente, tá bom? Desculpe as travadinhas aí. Pra mim aqui, o meu travou demais. E olha que nem tá chovendo hoje, mas deu pra gente escutar, tá bom? Tânia, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, hein? Tchau. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Vamos sair juntas.